Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, talvez eu fale um pouco baixo nesse vídeo, Por quê? Primeira coisa, meu sobrinho tá dormindo no quarto do lado. Então eu tenho que falar um pouco baixo, porque senão ele vai acordar e daí eu não vou poder gravar. E realmente, hoje é terça-feira, o vídeo vai sair amanhã e eu tenho que gravar e editar hoje. E como que eu vou fazer isso, eu não sei. E outra coisa, provavelmente o áudio vai mudar no decorrer do vídeo, porque eu vou ter que usar o fone como microfone, porque aqui em casa a gente tá reformando a casa e daqui a pouco o pedreiro chega e daí vocês não vão escutar porcaria nenhuma. Então, é isso daí, 2 recados dados, os 2 principais recados dados. E o vídeo de hoje, tipo, é realmente porque não tive tempo pra fazer um roteiro de um vídeo, então eu vou fazer uma maquiagem e vai ser meio que um maqui e fala. Primeiro que eu não ia falar sobre esse assunto, mas nesse vídeo, porque eu ia fazer um vídeo separado, porque eu já tinha falado pra vocês em algum vídeo aí que eu ia falar sobre relacionamento abusivo. Mas eu não ia fazer esse vídeo, eu ia fazer um vídeo separado pra esse relacionamento abusivo, pra esse assunto relacionamento abusivo. Porém, eu vou fazer nesse vídeo porque eu quero, o canal é meu e é isso aí. Pra começar, eu só vou dar uma breve explicação. Eu vou dar muito de exemplo o que tá passando no Big Brother do relacionamento da Gabi e do Guilherme, porque eu vi em alguns sites de fofoca, digamos assim, lendo mesmo, quem acompanha, tipo, 24 horas por dia, e eu me parei pra pensar que os dois relacionamentos que eu tive de namorar e enfim, os dois relacionamentos que eu tive, os dois tinham um pouco de abuso entre eles. Claro que o primeiro foi muito mais abusivo do que o segundo, porque o segundo não durou 4 meses, bem dizer. Enfim, eu vou começar a maquiagem, senão vai ser eu falando aqui. Eu já lavei meu rosto. E a primeira coisa que eu vou passar é um protetor solar, eu já vou aproveitar essa maquiagem, porque depois eu vou ter que sair, porque, assim, preciso de um trabalho, porque o YouTube não dá dinheiro, não é mesmo? Ainda, mas... Então já se inscreve aí, pra que eu quero muito que o YouTube seja o meu trabalho, então se inscreve aí pra que eu consiga, tá bom? Dá o like também, e enfim... Então, vamos começar. O primeiro relacionamento que eu tive, ele foi abusivo, por quê? Na época, eu tinha os meus 14 anos, e o meu pai e minha mãe, eles sempre disseram, tu não vai namorar enquanto tu não tiver, que tu não fazer faculdade. Então, porque a minha irmã mais velha, ela só começou, diz ela, né, que só começou a namorar quando ela terminou a faculdade. Então meus pais, eles queriam que eu fizesse uma faculdade e depois eu namorasse. Só que na minha vida inteira eu nunca pensei em fazer faculdade. Claro, óbvio, já não vou mentir, já pensei em fazer sim. Mas eu não queria namorar depois que eu terminasse a faculdade. Então, de tanto eu insistir, digamos assim, meus pais deixaram eu namorar, porque eles disseram, melhor ela namorar em casa do que ela namorar escondido em outro lugar e acontecer alguma coisa. Então, eles me deixaram namorar em casa, com os meus 14 anos. Então, eu comecei a namorar com os meus 14 anos, e este meu namorado, eu não faço ideia, porque a minha mente apagou literalmente quantos anos a gente tinha de diferença, mas eu acho que eram uns 2 anos de diferença. Eu acho que eu tinha 14, ele tinha uns 16, eu acho. Por aí, eu não me lembro, não me recordo, graças a Deus a minha mente fez o favor de apagar algumas coisas que esse relacionamento me fez mal. Mas me fez crescer muito, então o lado positivo e o lado negativo das coisas. Essa maquiagem é uma maquiagem bem leve, tá? Bem, assim, do dia mesmo. É a maquiagem que eu tô fazendo sempre. Aí, gente, é complicado falar disso, porque mesmo que 14 anos, 4 anos atrás, ainda mexe um pouco comigo, sabe? Porque foi realmente uma coisa que me machucou bastante, apesar de eu ter levado isso como um aprendizado na minha vida, mas realmente ainda mexe muito comigo. E talvez eu chore um pouco nesse vídeo.
mas tudo bem, né? Acontece. Próxima coisa que eu vou passar é um negócio da Ruby Rose, que, assim, Ruby Rose melhora a embalagem desse produto, tá? Que é, acho que é o Magic Fix, tá? Então melhora a embalagem, porque eu fui abrir e a embalagem quebrou. Então, Ruby Rose, faça o favor de trocar a embalagem, de consertar a embalagem nesse produto, tá? Obrigada. Eu vou passar aqui na minha face, isso aqui não faz nada mesmo, é só uma graça que eu faço. E eu trouxe todas as minhas coisas num baldinho de areia, tá? Então, onde que eu parei de falar? Nem lembro mais. E vai ser uma enrolação, porque eu tenho que falar dos produtos, do que eu tô usando e dos relacionamentos abusivos. Então, eu tinha 14 anos, a minha mãe, assim, ela no começo ela não sabia, eu acho que ela sabia porque eu era muito inocente da minha cabeça, porque a casa do cara, do menino, eu passava na frente do trabalho da minha mãe, eu era muito burra achando que ela não ia ver a gente, mas enfim. Mas assim, logo o primeiro dia que eu fui, gente, eu tinha 14 anos, tá? Mãe, se não assiste esse vídeo, obrigada. A minha mãe deve suspeitar, obviamente. Então, ele já queria ter relações comigo. Logo no primeiro dia que eu fui na casa dele, eu falei, não, calma aí, cara, calma aí, eu não sou assim e eu não quero fazer isso. Eu deixei muito claro pra ele, eu tenho medo. Cara, eu tinha 14 anos, imagina se eu tivesse engravidasse. Tá ficando maluco, né? Que a gente falou pros pais que a gente tava namorando, enfim. A minha mãe me levou no ginecologista e eu já comecei a tomar anticoncepcional. E daí depois disso eu falei pra ele, tá, então agora eu tô tomando remédio, então agora já dá pra gente ter relaçõezinhas. Mas, cara, eu me arrependo muito, sério, me arrependo muito. Eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos ainda, não lembro. Mas por aí, tá? Então, sempre ele muito insistente, dizendo eu quero, e eu falando que eu não queria. Calma, eu não tô no meu tempo ainda, não quero agora no momento. Tá. Agora eu vou passar o primer, tá? Porque senão essa maquiagem não sai. Depois disso, de tanto ele me insistir, eu acabei cedendo. Não façam isso, tá, meninas? Se vocês não estiverem no seu tempo, não façam isso, tá bom? Mas ele já dizendo, porque tu não me ama, porque tu não me quer e não sei o que, tu tem que fazer isso, não. Sempre muito insistente. E, enfim, eu como era imatura, eu era uma criança, né, gente, de 14, 15 anos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, enfim, não teria acontecido. Ele sempre foi muito insistente dessa parte, e porque eu quero, e tu tem que fazer isso, porque tu não gosta de mim, então... E blá 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 blá. Com certeza ele deve estar assistindo esse vídeo, eu não vou falar teu nome, tá lindo? Porque, assim, depois de 4 anos ele fez o favor de me seguir em todas as redes sociais novamente. Um beijo pra ti, tá? Se você estiver assistindo, com certeza ele deve estar assistindo. Eu vou pular muita parte, tá? Porque realmente a gente ficou 1 ano juntos, quase 1 ano eu acho que foi. E aconteceu muitas coisas, muitas coisas. Ele sempre insistindo muito de eu fazer isso, de eu fazer aquilo, porque tu tem que fazer isso, senão tu não gosta de mim. E tu tem que me provar que me ama, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou passar um corretivo também, esse aqui é da Natura, é isso aí. Ele sempre foi me insistindo pra fazer as coisas que ele queria. E como eu era muito imatura, eu não sabia que aquilo estava errado. Eu fazia, né? Porque, caramba, como assim? Eu tenho que provar pra ele que eu amo ele, né? Então, era sempre assim. Logo que a gente começou a namorar, eu já vivia na casa dele, porque eu sempre tinha que estar com ele, porque senão eu não amava ele. Sempre tinha que estar com ele 24 horas por dia. Assim, um dia na minha casa e um dia na casa dele. A gente fazia assim, tá? Principalmente depois que ele foi estudar comigo, e eu falei isso acho que no vídeo passado, se eu não me engano, ou não lembro em qual vídeo eu falei, que um dos meus relacionamentos que eu tive, eu levei o Ser pra estudar comigo. Não façam isso, porque é a pior coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. No meu ver, minha experiência, deixando bem claro. Então, a maioria do tempo a gente passava na casa dele, porque ele não gostava de vir na minha casa, não sei porquê. Eu vou passar uma base também, essa aqui é da Ruby Rose. Então a gente passava o dia inteiro na casa dele,
E quando era pra vir na minha casa, a gente só vinha de noite, tipo 9 horas da noite, 10 horas. E nisso meus pais já estavam dormindo. Eu quase não via meu pai e minha mãe, por causa que a gente vinha muito tarde e meu pai e minha mãe já estavam dormindo. Eu só via minha mãe mesmo no dia que a gente acordava e a gente ia pra escola. E era assim, as únicas vezes que eu via minha mãe. E ele sempre muito insistente em ambas as partes. Ai, porque você não gosta de mim, você tem que me fazer isso. Gente, em questão de relação, tá? Sexual. Ai, fica assim que senão tu não me ama. Fica daquele jeito senão tu não me ama. Faz isso, faz aquilo, senão tu não me ama. Era sempre assim, em assuntos de relação sexual mesmo. Tudo eu tinha que provar que eu gostava dele. Então, quando ele foi estudar comigo, ele teve... Eu era muito amiga de uma menina e eles começaram a ser amigos também. E eu não me importava, porque eu queria que as minhas amigas gostassem do menino que eu estava namorando, óbvio, né? E acho que foi antes ainda de ele ir pra escola, a gente fazia janta na casa dele, na casa das minhas amigas, e ele sempre conversava com as minhas amigas de um jeito que eu não gostava, exatamente como o Guilherme faz com a Gabi. Ai, você não pode falar da nossa relação pra ninguém, porque da nossa relação só a gente sabe. Era exatamente isso que ele falava. Que eu não podia falar, porque senão... Ai, gente, enfim, era exatamente o que o Guilherme está fazendo com a Gabi dentro do programa. Agora, nas minhas sobrancelhas, eu usarei esse quarteto, também da Ruby Rose. Enfim, eu não sei onde eu parei, porque eu fui atender o telefone, ainda bem que eu fui atender o telefone, porque era algo muito importante. Então, ele conversava com essa minha amiga, acho que era disso que eu tava falando, né? Eles, tipo, coisas bobas, gente, sério. Não eram bobas, não são bobas, porque isso prova que realmente o homem é... Não tô generalizando, mas alguns são, deixando bem claro. Que eles têm que provar a masculinidade deles, que eles têm que ser o homem da caverna, que a mulher tem que ser o troféu deles, o objeto deles. Que a mulher tem que servir o homem. Então, ele tirava fotos da menina. Na época, ele postava tudo no Twitter, então as fotos todas da menina estão no Twitter dele. Cara, não tinha nada meu, nada meu. E isso, no começo, eu não me importava, tá? Eu juro que eu não me importava, porque... é minha amiga e eles são amigos, entendeu? Eu ficava, tipo, chateada. E ele via que eu ficava chateada e ele falava que não era nada, que eles eram amigos. Como o Guilherme fazia com a Bianca. Que não tinha nada, que eu podia... Nossa, olha como a minha orelha tá vermelha. Que eu podia ficar tranquila, que aquilo era só uma amizade, que não ia passar disso. E... enfim. Que eles eram só amigos e ele tava comigo, então isso que importava. Enfim, sempre dando mais atenção pra menina do que pra mim. Como o Guilherme fazia com a Bianca, porque ela saiu do programa. Eu falava pra ele que eu não gostava disso, que pra mim aquilo, sei lá. Eu tinha uma melhor amiga, essa não era a minha melhor amiga, mas a minha melhor amiga sempre me deixou claro que ela não gostava dele, que o que ele fazia era errado e que eu tinha que terminar com ele. E eu falava, ele gosta de mim e eu vou ficar com ele. Então, gente, se vocês têm uma amiga de vocês que está vendo a relação de fora e ela tá dizendo isso pra vocês, gente, sério, acreditem nela, que realmente aquilo tá te prejudicando. E como ela é tua amiga, ela tá vendo que tu tá sofrendo e que aquilo que tu tá passando, tu não é aquilo, entendeu? Que aquilo tá te deixando mal e eu sempre tava chorando e triste, aquilo não me fazia bem. Até tinha uma outra menina que ficava, tipo, era sempre.
Era eu, ele e essa outra menina. Não era aquela que ele tirava foto, era outra menina. Então ele fazia questão de sempre estar junto com as minhas amigas. Amigas, né? Entre aspas, bem aspas. Que sempre ficava com a gente no recreio, era sempre nós três, sempre nós três. Que acho que ele fazia questão de fazer isso porque acho que ele já pensava, caso a gente terminar, eu vou ter uma outra opção pra ficar na frente dela ou pra namorar, enfim, eu vou ter outra opção. Acho que ele já pensava isso. E realmente, quando a gente terminou, essa menina veio na minha cara e pediu: oi, Laura, posso ficar com fulano? A gente vai ficar, eu posso ficar? Eu disse, eu olhei bem pra cara dela e falei, tá, fica, a gente não tem mais nada, mas, gente, sério, aquilo me doeu muito por dentro, sério, muito por dentro. Eu fiquei extremamente chateada porque, óbvio que eu já suspeitava disso, porque eles já quando a gente terminou, eles já ficaram muito próximos, sempre muito próximos. E, sério, aquilo mexeu muito comigo. Meu olhinho encheu de lágrimas. Ai, enfim, sério, isso falando ainda mexe muito comigo, sério. Apesar de isso ter mudado extremamente minha cabeça. Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria, gente. Se vocês têm alguém que tá passando por isso, falem pra pessoa, denunciem a pessoa que tá prejudicando a outra pessoa. Sério, isso é muito complicado, porque não é só o psicológico, às vezes Ai, gente, sério, muito difícil. Eu não pensei que ia ser difícil assim eu falar disso. Mas enfim, pra mim era só uma agressão psicológica, era um abuso psicológico, digamos assim, né? Mas isso pode realmente tornar um abuso uma agressão, então falem, sério, falem que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Denunciem, sei lá, ajudem a pessoa que tá sofrendo, façam ela abrir os olhos, que é muito sério, é muito grave isso. Ai, meu Deus. Enfim, teve... Gente, é sério, eu vou falar muito por cima, senão teve várias coisas que me chatearam muito, sério, me chatearam muito. Mas eu vou falar as que mais ficaram marcadas na minha cabeça. Teve um fato que aconteceu que a gente ia pra praia, eu, meu pai e minha mãe, e eu queria muito que ele fosse comigo. Eu queria muito que ele fosse comigo. E ele dizia que ele não ia comigo, porque ele, enfim, não queria, né? Mas eu falava, a gente tá sempre junto, por que tu não pode ir comigo, né? E, enfim, tá, depois de tanto eu insisti que, né, eu fiz com ele o que ele fazia comigo. Ele cedeu, ele disse que ia, e num dia que a gente brigou, ele disse que não ia mais. Aí fui eu tinha, acho que era no final do ano, então eu tinha um presente pra ele de Natal, sei lá, enfim, guardado pra mim dar realmente no Natal. E nesse dia que a gente brigou, eu lembro exatamente que eu falei que eu não tinha dormido de noite e eu ia dormir. E eu não ia na casa dele de tarde. Meu Deus, gente do céu, isso foi o absurdo. Por que que eu fui falar aquilo? Por que que eu fui falar aquilo? Porque eu tinha que ir na casa dele, porque eu tinha combinado que eu ia na casa dele, então eu tinha que ir lá. Eu não podia dormir, eu tinha que ir de qualquer jeito. Então eu falei que eu ia dormir e não respondi mais. Daí acho que ele falou alguma coisa, então tá, eu vou ser assim, eu vou sair com os meus amigos, não sei o que. Tipo, me ameaçando, sabe, me ameaçando. E aquilo me prejudicou demais. E eu, inocente, peguei aquele presentinho e fui pra casa dele. Porque meu pai e minha mãe eram de tarde, meu pai e minha mãe descansam à tarde. Porque eles trabalham a semana inteira, então aquele dia eles precisavam descansar de tarde. E eu disse, meu pai disse que não ia me levar, eu disse, tá, então eu vou de a pé. Gente, minha casa a casa dele é do outro lado da cidade, tá? E eu fui, levei. Eu cheguei lá,
Tipo, aos prantos, aos prantos, aos prantos, chorando muito. Eu fiquei com infecção na bexiga muito forte e eu fui parar no hospital. Eu até tinha mandado uma mensagem na noite que eu fui parar no hospital, que eu não tava bem e que, gente, ele cagou pra mim. Ele disse, eu vou dormir. Cagou pra mim. E na madrugada eu fui parar no hospital. No dia seguinte, tipo, eu tomei remédio, enfim. Ele disse, vem aqui me ver, ficar comigo, porque eu não posso sair de casa. Ele disse, não, até tu não melhorar, não vou te ver, porque eu vou ficar, vai passar pra mim. Gente, desde quando uma infecção de bexiga se passa? Aí, ai, gente, era absurdo, extremamente absurdo. Agora eu vou passar o iluminador, que tá todo quebrado, também é da Ruby Rose. E eu guardo ele dentro desse saquinho. Aí, se cair iluminador, cai dentro do saquinho e eu não desperdiço, né? E caiu tudo aqui na minha mão, então eu vou passar aqui. Essas são as coisas, assim, que mais me marcaram no meu primeiro relacionamento. Óbvio que tem outras coisas que aconteceram, só que, era abusivo. Entre aspas, entre parênteses bem grande, assim, era abusivo, tá? Em todas, de todas as formas, tudo que ao longo desse 1 ano que a gente ficou junto, tudo o que eu fazia era motivo de eu não amar ele, de eu não gostar dele, tudo, extremamente tudo que eu tinha que provar que eu gostava dele realmente. Qualquer briga que a gente fazia, que a gente tinha, por qualquer coisa, por essa menina que ele só tirava foto dela, que me machucava muito, eu conversava com ele e ele dizia, é bobagem isso, a gente é só amigos. Como o Guilherme faz com a Gabi, coitada, maravilhosa, linda, perfeita. Vou falar do meu outro relacionamento que é mais curto, então é mais... não vai ficar... que é mais curto, então é mais rápido de falar. Nesse meu outro relacionamento que eu tive, também foi abusivo. Então esse outro relacionamento que eu tive, ele era abusivo por quê? Porque realmente, porque a gente saía, eu já tinha acho que 16 anos, 17, não lembro muito bem também, mas não faz tanto tempo assim. Então eu já saía de noite e a gente combinava de sair com um outro casal de amigos que a gente tinha. Que era a mesma menina que meu outro namorado tirava as fotos. A gente estudava junto, então era a pessoa que namorava e que saía, entendeu? Digamos assim. E ele também tinha uma relação com essa menina, apesar de ela namorar. Ele também tinha uma relação com essa menina que me deixava mal. Porque tudo que ele fazia com essa menina, tipo, ele conversava muito mais com ela do que comigo. Ele contava muito mais coisas pra ela, das coisas que ele vivia, assim, enfim, das coisas do cotidiano, digamos assim. Ele contava muito mais pra ela do que pra mim. E, gente, sério, isso... Cara, como assim? A gente tá num relacionamento onde tu prefere contar teus problemas pra uma conhecida, porque, sério, eu apresentei eles, sabe? Então eles tinham uma relação muito melhor do que eles tinham comigo, entendeu? E aquilo não me chateava no começo, eu não tinha ciúmes daquilo, porque eu já tinha sofrido com outro relacionamento com a mesma menina, então eu disse, eu vou deixar quieto porque eles só são amigos e isso não vai me prejudicar, mas tentando não sentir ciúmes algum daquilo. Eu falei um dia pra ele, olha, eu já sofri com isso, por causa disso e daquilo. Do outro relacionamento tinha a mesma pessoa envolvida e eu não gostava, era motivo de brigas. Então eu não quero que o nosso relacionamento seja o motivo das mesmas brigas que o meu outro relacionamento. Então tu pode conversar com ela tranquilo que eu não quero sentir ciúmes, eu não vou sentir ciúmes. Fica tranquilo quanto a isso, que pra mim tá tudo de boa.
Eu realmente falava isso pra ele, que eu não me importava de eles conversarem. Até que um dia eu nunca mexi no celular dele, porque eu sabia com quem ele conversava, eu sabia que ele conversava com ela, e enfim. Ele tinha uma amizade muito forte com ela porque eu apresentei eles, né? Então ela era minha amiga e ele era amigo dela. Só que eles tinham uma relação muito forte. Tudo o que mencionava, enfim, era ele e era ela. Tudo que pediam para os dois. Enfim, gente, eram os dois, entendeu? E aquilo me deixava extremamente pra baixo. Então eu não queria prejudicar a amizade deles com meus ciúmes, entendeu? Porque talvez aquilo pudesse ajudar ele, porque ele tinha muitos problemas com a família, o pai e a mãe dele eram separados, enfim. Aquilo talvez pudesse ajudar ele de alguma forma. Então eu realmente dizia que aquilo não era pra ele se preocupar, que eu não sentia ciúmes. Até que um dia eu tava, tipo, extremamente maluca, doida da cabeça. Eu peguei o celular dele e vi as conversas, e eles tinham muitas conversas. Óbvio, tanto de mim dizendo que ele não tinha certeza que eu gostava dele porque eu não sentia ciúmes dele. Era tipo isso, sabe? Então, pra ele, eu tinha que provar de novo que eu gostava dele sentindo ciúmes dele. Depois eu comecei a dizer pra ele que eu não tava gostando disso e ele, de novo, falava pra mim: não se preocupe, a gente é só amigos. Enfatizando de novo, como o Guilherme faz com a Gabi, que ele sempre tava com a Bianca. E a Gabi chora e aos prantos, aos cantos da casa. E ele vai lá e fala: a gente é só amigos, não se preocupe. E ele ali, num abraço, num chamego, muito mais com a Bianca do que a própria namorada. Então era realmente isso que o meu namorado fazia comigo, meu segundo namorado fazia comigo. E eu ali tentando não sentir ciúmes da relação que ele tinha com ela. Porque realmente aquilo ali eu não queria ter ciúmes, entendeu? Porque o meu primeiro relacionamento, ele falava que eu era maluca, que aquilo era coisa da minha cabeça, que eles eram só amigos e que não era pra eu... enfim, gente. É isso. O homem sempre tratando a gente como maluca, né? Que é tudo que a gente faz é porque a gente tá maluca, porque a gente tá louca, porque eles são só amigos e tem uma relação muito melhor com a amiga do que ele tem com a própria namorada, muito mais afetiva do que que ele tem com a própria namorada. Tem muito mais carinho, muito mais afeto, tudo muito mais do que ele tem com a própria namorada. E esse meu primeiro relacionamento terminou porque ele terminou mesmo comigo. Até depois de um tempo, assim, de uns 6 meses, eu acho, ele tentou... a gente conversou, a gente voltou, durou um dia, porque daí eu terminei e um amigo dele veio me conversar comigo, dizendo que ele tinha ficado muito mal, que ele tinha chorado muito. Tá? Então, né? Fazer o quê? Gente, sério, meninas que estão passando por isso, abram os seus olhos, porque realmente se for só um relacionamento abusivo psicologicamente, isso pode levar para uma agressão, enfim, só saiam disso. E meninas que têm uma amiga que estão passando por isso, abram os olhos dela, porque isso é muito grave, feminicídio é muito grave. Espero que esse vídeo tenha ajudado algumas pessoas. E desculpa por acho que ficou meio bagunçado aí. Mas, enfim, ainda é difícil de falar disso. O relacionamento abusivo é muito difícil de falar, porque você é sempre taxada de louca, que relacionamento abusivo não existe. E que é coisa da sua cabeça e que, enfim...
Que se tu... gente, tá nítido no Big Brother isso. Que as mulheres são sempre taxadas de louca por todas as situações, por todos os atos que elas fazem, que o homem não gosta, elas são taxadas de loucas. Então, se você quer algo mais concreto do que o Big Brother, não tem. Enfim, assistam, tá? Porque, assim, não sei. Talvez abra os olhos mais ainda das coisas que acontecem no Brasil. No Brasil, no país, no mundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau!